Salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, hoje vai ser um vídeo diferente, um vídeo aqui especial. Uma ideia aí, um pedido de um inscrito aqui do canal que entrou em contato comigo, meu amigo aí Bruno Mendes, mandou aí pra mim a sugestão para fazer vídeos de qual jogador eu gostaria de ver no Vasco em 2020. E nesse vídeo de hoje eu separei a lista aqui de alguns jogadores que poderiam vir reforçar o Vasco no ano que vem. Claro, obviamente vai ter jogadores aí que a maioria de vocês talvez não concorde e a maioria talvez concorde. Mas esse vídeo é somente a minha opinião e também alguns jogadores que já foram especulados no Vasco. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos. A gente está em busca de 50 mil. Se inscreve aí no nosso canal, dá aquela força para a gente continuar crescendo aqui no canal. Se você for novo, se inscreve aí. Também peço para você ativar o sininho das nossas notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco precisa aí urgente se reforçar em 2020 para ter um ano melhor, um ano mais competitivo, para a gente não passar sufoco em mais um campeonato brasileiro e quem sabe aí beliscar algum título, talvez aí a Sul-Americana, caso o Vasco confirme a vaga na competição internacional, que seria ótimo para o nosso clube e para a nossa história. Mas para isso precisa de reforços. Por isso eu separei aqui essa lista que eu vou apresentar para vocês hoje de alguns jogadores que poderiam vir vestir a camisa do Vasco no ano que vem. E o primeiro é o atacante Bland, de 29 anos. O jogador está no São Lourenço e já teve algumas sondagens do Vasco. A própria torcida do Vasco invadiu as redes sociais do jogador, pedindo a sua contratação aí em 2020. O jogador tem passagens pelo Boca Juniors, pelo Argentino Júnior, o Evian da França e também o São Lourenço, que é o clube atual dele. O jogador fez 22 jogos e marcou aí 10 gols. E o Bland seria uma ótima opção aí para ser o camisa 9, para que a gente não tenha que passar mais sufoco aí com o Ribamar e os seus gols perdidos, né, pessoal? Porque, pelo amor de Deus, um camisa 10, para mim, ideal para o Vasco seria o meia Juliano, jogador que está no Al Nassr da Arábia Saudita, tem 29 anos, jogador com passagens pela seleção brasileira, jogou a última Copa do Mundo de 2018 na Rússia e seria um grande nome aí, seria o camisa 10, o legítimo camisa 10, para vir jogar aí no Vasco em 2020. Na minha opinião, seria o grande nome, a grande contratação, caso o Vasco queira e tenha condições de bancar essa contratação. É uma contratação extremamente difícil, mas não custa nada o Vasco tentar aí pelo menos sondar, negociar com o jogador. O jogador teve passagens aí pelo Paraná Clube, pelo Internacional, pelo Dnipro da Ucrânia, pelo Grêmio. Também, assim que saiu do Grêmio, ele foi para o Zenit da Rússia, o Fenerbahçe aí também da Turquia e agora está no Al Nassr da Arábia Saudita. Na atual temporada, o jogador participou de 11 jogos e marcou 5 gols. Também aí vem se especulando o nome de um lateral esquerdo. O Vasco tem problemas aí graves na lateral esquerda, não se acerta nunca com o seu lateral esquerdo e possivelmente não vamos contar aí mais com o Danilo Barcelos em 2020. O jogador pertence ao Atlético Mineiro e provavelmente deverá ser devolvido e ficará no elenco aí o Henrique, o lateral esquerdo Ramon, que está contundido ainda, e também Alexandre Melo, que foi um lateral que subiu recentemente da base. Vamos contar com esses 3 laterais, mas a gente percebendo, não é aquela coisa, não está garantido nada nessa lateral esquerda do Vasco e vem sendo sondado aí o nome do Fabian Monzon, lateral esquerdo de 32 anos, que está jogando no Atlético Tucumán da Argentina. O jogador teve passagens aí por vários clubes, jogou pelo Boca Juniors, jogou aí no Real Betis da Espanha, jogou no Nice da França, no Lyon da França também. Teve uma rápida passagem pelo Fluminense, onde ele não teve muitos jogos, participou apenas em 9 jogos e foi vendido para o Catania. Logo após sair da Europa, ele voltou para a América do Sul, onde ficou por 4 temporadas na Universidade do Chile. Inclusive enfrentou o Vasco em 2018 na Copa Libertadores. E está atualmente no Atlético Tucumán. O jogador fez aí 10 jogos e marcou 2 gols na atual temporada.
Bom, o próximo jogador aí que também vem sendo especulado no Vasco é o atacante Everaldo da Chapecoense. O jogador tem 28 anos e vem fazendo boa temporada com a camisa da Chape. O jogador é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, apesar da péssima campanha da Chapecoense, a campanha já de time rebaixado. O jogador se destacou e é o grande nome desse time. E possivelmente poderá vir para o Vasco, quem sabe, ser também um camisa 9 para 2020. Para ir talvez compor o elenco do Vasco, eu acho que seria ideal contratar o Everaldo e um atacante de mais nome, um atacante mais de peso, na minha opinião seria o Bland. Mas o Everaldo é um jogador que já provou ter o seu valor e seria um ótimo reforço. O jogador tem passagens aí pelo Grêmio, pelo Caxias, pelo CSA, Figueirense, Paysandu, Água Santa de São Paulo, Santa Cruz, o Al-Faisaly na Arábia Saudita, o Novo Horizontino, o Atlético Goianiense, onde foi que ele se destacou, onde apareceu no cenário nacional, no Querétaro do México, onde foi um grande jogador lá no Campeonato Mexicano, e agora na Chapecoense. O jogador passou por vários clubes no Brasil e tem apenas 28 anos. Isso a gente já está acostumado, né? Vários jogadores vêm encontrar o seu futebol mais ou menos aí na média idade, para entrar aí com a idade mais experiente. O jogador se destacou aí somente agora com 28 anos, que ele apareceu com mais força no cenário nacional. E seria um bom momento aí para o Vasco contratá-lo, que o jogador talvez estaria na sua melhor forma. Bom, e ele fez 50 jogos nessa temporada e marcou 18 gols. Bom, a lateral direita do Vasco também talvez será um problema para o ano que vem. O Raul Cáceres deverá ser devolvido ao Cerro Porteño e não vamos ter aí um lateral substituto. Vamos continuar aí com o Iago Pikachu, que também não é aquela segurança, faz boas e más partidas. E o Vasco tem a obrigação de contratar um lateral direito sim para o ano que vem. E para mim um grande nome seria o do Nino Paraíba, um jogador que está aí no Bahia, é um dos grandes destaques do Bahia, jogador lateral direito seguro, ótimo lateral. Não é porque ele tem Paraíba no nome que ele não joga nada, o cara é ótimo jogador, seria titular absoluto nesse time do Vasco. Eu acho que o Pikachu seria reserva dele, porque o Nino Paraíba é um jogador de extrema qualidade, que infelizmente não tem aí o seu valor como ele merecia. Até pela idade, o jogador tem 33 anos, mas tem um grande futebol aí, apresenta um grande futebol todos os anos pelo Bahia. O jogador tem passagens pelo Náutico, pelo Campinense, pelo Vitória da Bahia, onde jogou por muitos anos, no Avaí, na Ponte Preta e agora no Bahia, onde se destacou que seria o auge dele, seria agora no Bahia. O jogador está jogando muita bola e seria um belo reforço para 2020. O Vasco, vale lembrar que o Vasco não tem condições financeiras para fazer loucuras. O Vasco teria que contratar jogadores que estão aí na média salarial possível para o Vasco em 2020. Bom, e na atual temporada o Nino Paraíba fez 47 jogos com a camisa do Bahia e 3 gols aí no Campeonato Brasileiro. Então, uma outra opção também para lateral direita, eu separei aqui o nome do lateral Zeca, do Internacional. O jogador não vem sendo aproveitado aí pelo técnico Zé Ricardo, ele inclusive era reserva do time com o técnico Aldair Helman. Possivelmente, quem sabe, aí o Vasco fazendo uma proposta seria um bom nome aí para a lateral direito. O jogador não tem espaço, mas talvez o alto salário do jogador esbarre aí na contratação do Vasco. Ele tem 25 anos, é um lateral jovem que poderia vir e jogar por muito tempo com a camisa do Vasco e teve passagens aí revelado pelo Santos, seleções de base e agora está no Internacional. Seria um bom nome aí para a lateral direita. E nessa temporada o Zeca fez 37 jogos e não marcou nenhum golzinho. Bom, para volante, o Vasco provavelmente deverá perder o volante Richard aí, que deverá ser devolvido ao Corinthians, clube detentor dos seus direitos econômicos aí, e o jogador está somente emprestado ao Vasco. E pensando nisso, o Vasco poderia aí tentar a contratação de um volante de extrema qualidade, um ótimo volante, que é o Léo Senna, jogador do Goiás. O jogador é um dos principais destaques aí do clube goiano nessa campanha maravilhosa que eles vêm fazendo aí no Campeonato Brasileiro. O Goiás seria um time que
queria brigar para não ser rebaixado, mas já passou longe do rebaixamento. E o Léo Senna é um ótimo jogador, desarma bem, tem um bom toque, bom passe, sabe jogar bola. Seria um ótimo meio-campo ali para compor ali do lado do Bruno Gomes, talvez ali com o Raul e o Guarim. Seria um ótimo meio-campo do Vasco caso o Léo Senna seja contratado. Seria muito bom. O jogador tem 23 anos e tem passagens aí somente pelo Goiás. Ele foi revelado pelo Goiás e nunca saiu do Goiás. Seria um belo nome para 2020. O jogador tem 47 jogos na atual temporada e não marcou nenhum golzinho. Bom, o outro nome seria do atacante Guilherme. Ele vem sendo especulado no Vasco desde o meio do ano. Infelizmente, o Vasco deve perder o Rossi para o futebol chinês, que o seu clube, o Shenzhen, sei lá o nome desse time. É o time lá chinês, cara. Provavelmente o Rossi deverá voltar ao Vasco, não deve ter grana para contratar em definitivo. O Rossi, a não ser que ele consiga lá uma liberação, rescindir o seu contrato e ele fique no Vasco. E talvez seria um nome substituto aí para o Rossi, o do Guilherme, um jogador que se destacou aí bastante com a camisa do Sport na Série B, vem jogando seu melhor futebol, muito mais do que ele jogou no Botafogo e no Grêmio. O jogador tem passagens aí revelado pelo Grêmio, jogou no Botafogo, também jogou na Chapecoense, no Curitiba e agora está no Sport. Seria ótimo contar com esse atleta para 2020. Ele também teve sondagens aí de outros clubes grandes do Brasil. O jogador é um jogador jovem, tem 24 anos, fez 48 jogos nessa temporada e marcou 19 gols com a camisa do Sport. Bom, pessoal, esses seriam os nomes dessa lista de possíveis reforços para o Vasco em 2020. Tomara que alguém da diretoria do Vasco assista esse vídeo para que tente aí negociar com algum desses jogadores. Esses nomes, na minha opinião, seriam bons nomes para 2020, apesar de eu acreditar que seja muito difícil o Vasco buscar contratações, porque nosso diretor esportivo, o André Mazzucco, não mostrou ainda o que veio, contratou poucos jogadores para o Vasco. A sua sacada, grande sacada até o momento foi a do Fred Guarim, mas que o contrato foi bastante pequeno, bastante curto. Mas vamos ver aí o ano que vem como será as finanças do Vasco. Obviamente será difícil. Bom, e o Vasco aí planejando, tentando aí ser esperto nas contratações, aproveitar o momento ideal para contratar o jogador, possa aí beliscar alguns desses nomes aí. Para mim o principal nome essencial seria o do Juliano, que seria o grande camisa 10 que o Vasco precisa para 2020. Bom, pessoal, comenta aqui embaixo sobre esses nomes. Se você tiver algum outro nome, comenta aqui embaixo também que a gente pode fazer a parte 2. Bom, se vocês aí têm sugestões para próximos vídeos aqui, para as ideias aqui de novos vídeos aqui no canal, comenta aqui embaixo. Também entrar em contato comigo no Instagram. Pode mandar lá um direct lá que dependendo da sua pergunta eu respondo. Muito obrigado aí a todos vocês. Saudações vascaínas a todos.